Glórias a Deus. Êxodo capítulo 13, capítulo 33, versículo 18 ao 23, diz assim: Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e te farei e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém, igreja? Quantos creem que essa palavra é de Deus? Levante a sua mão, vamos orar. Altíssimo Deus e eterno Pai, nós te exaltamos, te bendizemos e te glorificamos. Nós te pedimos, Senhor, que o teu poder possa vir sobre a sua igreja nesta manhã de Santa Ceia, em que nós estamos aqui, meu Deus, para buscar o teu nome, para buscar a tua face. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, move as águas, retira as pedras, abre o nosso coração, dá-nos um coração sensível, que não seja o homem, mas o teu Espírito a falar à tua igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Podei-vos assentar para a glória de Deus nessa manhã. Quantos acreditam que essa palavra é de Deus? Dê uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece. Glórias a Deus. O tema dessa mensagem nesta manhã é o homem que viu as costas de Deus. Vamos repetir isso? O homem, bem alto, o homem que viu as costas de Deus. Essa palavra, esse texto, ele vem falar sobre intimidade de um homem chamado Moisés, cuja pessoa foi chamada por Deus desde a sua infância para ser o libertador, para conduzir o povo de Israel à libertação da escravidão em que vivia no Egito. E aqui nesse contexto da história, Moisés está diante do Deus Todo-Poderoso, nessa tarefa de levar o povo até a aquisição da terra prometida. E no meio desse caminho, ele tem um encontro com Deus, e nesse encontro ele começa a dialogar com Deus, e a palavra do Senhor vai dizer que Moisés faz um pedido inusitado. Ele quer ver a face de Deus. Ele já viu as 10 pragas caírem na cabeça de Faraó, ele viu milagres tremendos na vida dele, ele viu Deus abrir o mar vermelho, mas ele não está satisfeito, ele quer mais e mais de Deus, ele quer adentrar a pessoa de Deus, ele quer adentrar a face de Deus. Nós já começamos a tirar lições para a nossa vida aqui nesse texto, porque nós olhamos para a igreja e vemos muitos crentes adormecidos, muitos crentes satisfeitos com a sua vida espiritual, que não planejam alcançar algo mais da parte de Deus. Eles entram e saem da igreja e ficam satisfeitos com a sua frieza, com a sua mornidão, com o seu mundanismo. E nós vemos em Moisés o exemplo de aquilo que é o oposto a isso, de um homem que já tinha uma tremenda intimidade com Deus, que ouvia a voz de Deus, que conversava com Deus, mas que queria mais e mais de Deus. Ele queria se aprofundar ainda mais na presença do Senhor. Quantos entendem isso? Diga glórias a Deus.
Então esse texto está falando sobre intimidade. Essa intimidade que nós devemos buscar, porque não basta apenas ser cristão, nós temos que nos aproximar mais de Deus. Você vai perceber que no caminho da vida espiritual, todos podemos ser salvos, mas tem aquele que está mais afastado de Deus, tem aquele que está no meio, tem aquele que está mais perto. A Bíblia diz que Jesus tinha 12 discípulos, mas só 3 eram mais íntimos dele, que subiam com ele para o monte. Aleluia, pessoas às quais Jesus confiava coisas que não confiava para os outros. A Bíblia diz que um deles apenas recostava a sua cabeça no ombro de Jesus. Então nós vemos que talvez você vai dizer que Deus tem acepção de pessoas, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que todos nós somos filhos de Deus, mas acontece que uns querem mais de Deus do que os outros. Alguns estão satisfeitos em ficar em cima do muro, alguns estão satisfeitos em ficar flertando com o mundo e ficar flertando com Deus, mas essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Esta manhã Ele está dizendo que Ele tem um chamado na sua vida, que Ele não faz acepção de pessoas, e que se você quiser sair da mediocridade da vida espiritual morta, é só você tomar uma decisão, porque Ele está de braços abertos e Ele quer te afagar debaixo das suas asas, como a galinha faz com seus pintinhos. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante perceber que esse texto fala de glória. O versículo 18 diz: rogo-te que me mostre a tua glória. A Bíblia vai usar esse termo glória para falar, para descrever a presença de Deus. A palavra glória no hebraico significa kabod, significa peso, esplendor, copiosidade, poder, magnificência. Por que é que essa palavra significa peso? A glória de Deus é pesada, aleluia, ela tem um peso de glória, de honra, de força, de sobrenatural sobre a nossa vida. Ela é um esplendor, ela é uma copiosidade, uma magnificência. Nós podemos classificar a glória como um poder que circunda a presença de Deus. Quando eu começo a pensar no que é a glória de Deus, eu imagino uma cena em que você está andando à noite em um lugar ermo, onde as trevas são palpáveis, onde a escuridão é total, e de repente você avista uma cidade iluminada com todo o fulgor daquela luz no meio da treva. Eu imagino a glória de Deus. Eu quero dizer para você que Deus não é simples. Eu quero dizer para você que Deus, Ele tem uma glória que o circunda, um poder, uma magnificência, um esplendor de luz que não se pode fitar os seus emenácia candarábia. Vai dando um som aqui para mim. Levante a tua mão quem está entendendo o que Deus está falando, porque hoje Ele quer lhe revelar a sua glória. Ele quer entrar na sua vida e mostrar o seu poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra kabod, nós podemos perceber nos seus cognatos, aleluia. Por exemplo, existe a palavra kabed, que é cognata de kabod, significa pesar excessivamente sobre alguém. Portanto, quando se fala que a glória de Deus vai descer sobre alguém, é um peso de glória, é um peso de força, é um peso do sobrenatural. É por isso que muitas vezes, quando a pessoa recebe a glória de Deus, ela não consegue ficar de pé. A Bíblia diz que quando os sacerdotes do templo de Salomão foram entrar no santuário, eles não conseguiram. Não é que eles estavam brincando de cair, não é que eles estavam brincando de se jogar no chão. A Bíblia diz que eles não conseguiram. Eles queriam ficar de pé, mas não conseguiam. Isto era o que? A Bíblia diz que dentro do santuário estava a glória. A glória de Deus é pesada. Ela tem um peso, rebacandalaia, que faz cair, reminácia. E isto também tem uma lição para a minha vida espiritual, porque quando a glória de Deus vem,
vem é para fazer a nossa cara se prostrar no chão, é para fazer o homem se curvar diante da majestade. Amandarábia, aquele que viu o poder da pombagira, aquele que viu o poder das seitas heréticas do espírito maligno, jamais poderá comparar o que é. Você está diante da glória de Deus. Amandalaia, Satanás tem feito sinais e prodígios e tem mostrado o seu poder, que tem deixado muitos homens perplexos. Mas quando o homem se deparar com o poder e a magnificência da glória de Deus, ele vai ficar em uma situação em que dirá: essa glória é inigualável, essa glória é incomparável, é a glória de Deus. Vai botando o som aqui para mim. Cadê o glória a Deus da igreja? Cadê o glória a Deus da igreja? Eu vou deixar, eu estou na introdução. Cadê o glória a Deus da igreja? Aleluia. Eu só peço a Deus que pare o relógio para dar para falar tudo que Ele mandou falar. Glórias a Deus. É um poder, é uma força, é um peso que vem sobre as nossas vidas. Amandarábia, aí vem aqueles incircuncisos de coração e diz que crente não pode cair no poder, que crente não pode pular no poder, que crente não pode, é porque não conhece a glória, porque não conhece a glória, só conhece a teologia morta do seminário, só conhece a doutrina de Calbart, só conhece as doutrinas dos homens que nunca dobraram o joelho para orar e diz que é teólogo. Eu quero dizer para você, teologia verdadeira vem do joelho, da boca do pó, teologia do céu. Ai, a calamandarai, a sarabaquida rácia. Aleluia, glória a Deus. Esta glória é retratada pela Bíblia como uma nuvem escura e um peso de glória. Quando Deus desceu, diácono David, no monte Sinai perante o povo de Deus, a Bíblia diz que tinha relâmpago, tinha trovão, o monte fumegava e havia uma escuridão tremenda. Aí você vai perguntar: mas pastor, como é que pode a escuridão acompanhar Deus? Sabe por quê? Porque é como uma nuvem que está carregada de água. De repente você olha para o céu meio-dia, parece que vai anoitecer. Não, é porque o céu está carregado, nuvens azuis escuras. Rebacandalábia, a nuvem da glória de Deus, ela é pesada, ela está carregada de água, porque não é uma nuvem estéril. A mandarábia, quando a glória de Deus vem, tem muita água para derramar, e quando a água cai na terra seca, ela muda, ela transforma a terra Rebacandarábia infértil em uma terra fértil, porque a árvore que está plantada junto aos ribeiros de águas dará o seu fruto na estação própria. Essa manhã Deus está dizendo: crente que cheio da glória é cheio da água de Deus. A palavra cognata de cabode é cabed. Essa palavra cabed significa fígado ou entranhas. Aleluia. Esse termo fala sobre aquilo que há de mais íntimo no corpo humano. Está falando de intimidade. Quando a Bíblia fala de glória, está falando de intimidade. Quem está na glória está na intimidade. Então não venha meter o teu nariz em quem está na glória de Deus. Não venha meter a sua língua envenenada com aquele que está pulando e saltando na glória. Não venha botar a tua pata suja naquele que está profetizando reminácia, cheio da glória de Deus. Sai para lá, diabo, tira a tua mão da igreja. Amacanta lá, fassuri rebedácia. Muitas vezes essa glória será confundida com a própria presença de Deus, como quando Deus vai dizer que no próprio versículo, glórias a Deus,
que a minha glória passará sobre ti. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia está dizendo, quando ele diz que a sua glória, rebacandalaia, passará, rebandara sábia, ele está dizendo, rebacumanaia, que ele mesmo passa, e quando ele passa, a glória também passa. Porque, meu irmão, porque rebacandarábia, Menevás, versículo 22, e acontecerá quando a minha glória passar. Quando a glória de Deus passa, significa que Deus também passa. Quando Deus passa, a glória passa. Quando a glória passa, Deus passa. Rebacandarábia, ele está na glória e a glória está nele, porque ele é glorioso, ele é esplendoroso, ele é cheio de magnificência, ele é cheio de poder. Você não pode fitar os olhos nele. A glória de Deus está com ele, e a igreja tem que sair do natural e tem que entrar no meio dessa glória. Quem vai vir comigo nessa palavra, dá um pulo da cadeira e começa a pegar a glória de Deus agora. Agora eu quero ver se você tem glória para dar. Eu quero ver se você tem aleluia. Receba poder, receba poder, receba. Glórias a Deus. Pastor, eu quero estar no meio dessa glória. Se essa glória significa intimidade com Deus, eu quero estar na intimidade de Deus. Ramandarábia subinaia. Eu quero ver as costas de Deus. Pode ser as costas, pode ser um pedacinho do dedo do pé, pode ser um pedacinho da orelha, não tem problema, mas eu quero ver alguma coisa. Quem está comigo nessa palavra? Quem está comigo? Se é de Deus eu quero ver, se é de Deus eu quero sentir, se é de Deus eu quero receber. Receba! Ih, meu Deus, o negócio vai invertar aqui hoje. O capeta tanto lutou para te impedir de estar aqui, mas ele vai tomar na cara hoje. É hoje, demônio. Você persegue a gente lá e a gente esmaga aqui. Labachuriguébia. Cadê o glória a Deus da igreja? A glória de Deus vai massacrar esse diabo que quer a tua derrota. Abre a tua boca para glorificar. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Aleluia. Pastor, quais são os fatores que capacitam a entrar nessa glória, que capacitam-nos a entrar nessa intimidade? Primeiro fator, a oração. Diga bem alto, a oração. No versículo 18, Moisés diz: rogo-te que me mostres a tua glória. Rogo-te. Diga bem alto, rogo-te. Primeiro lugar para Moisés adentrar essa intimidade, ele está rogando. Significa suplicar, significa pedir. Deus não dá a sua glória para quem não quer. Deus não dá a sua glória para quem não pede. Deus não dá a sua glória para quem não deseja. Ele vai dizer na sua palavra que vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Aleluia. Se um filho te pede pão, você não dá uma pedra. Se ele te pede ovo, você não dá uma serpente. Quanto mais o vosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Aleluia. Para receber a intimidade de Deus, não adianta você ficar aí chupando o dedo e olhando para a cara do pregador. Vem para a igreja, não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, manda bater palma, tu fica parado. Tu tem mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Para você receber a intimidade, tem que rogar, tem que orar, tem que pedir: Senhor, eu quero ser mais crente, eu quero ter mais palavra, eu quero ter mais visão, eu quero ter mais poder. Aleluia, glória, glória, glória. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Marcos capítulo 1, no versículo 35: e levantando
levantou-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Sabe a respeito de quem que a Bíblia está falando? De Jesus de Nazaré. Ele veio como homem e não apenas como Deus, e sentia necessidade de orar. A Bíblia diz que ele acordou de madrugada, estava escuro ainda, de repente 5 horas da manhã, e a Bíblia diz orava. O verbo está no pretérito imperfeito, significa uma continuidade. Era costume dele levantar cedo e orar, e orar, e orar, e orar. Ele tinha glória, ele orava. Quando tinha demônio ele expulsava, o paralítico andava, o cego ouvia, o mudo falava, o surdo ouvia. Assim vai ser com a igreja no século 21. Se tiver oração vai ter glória, se tiver oração vai ter poder, se tiver oração vai ter intimidade. Tem que ter uma vida de oração. Glórias a Deus. Se você fizer uma avaliação da história dos avivamentos que aconteceram, você vai ver que em todos os lugares onde houve um grande avivamento, avivamento no país de Gales, avivamento da Rua Azusa, avivamento nas ilhas Fiji, você vai perceber que algo em comum nesses avivamentos é que sempre houve muita oração. Não é que o avivamento, depois do avivamento tinha oração, não. Tinha oração para que viesse o avivamento. Eram pessoas, Diácono David, que estavam insatisfeitas com aquela vida morna que estavam vivendo. Não acontecia nada, era tudo a mesma coisa, todo domingo a mesma coisa. Era uma mesmice, a mornidão, a frieza. Eles disseram: não, eu não estou satisfeito. Eu olho para a Bíblia, eu vejo um Deus de milagres, eu vejo um Deus de maravilha, de poder. Por que que a minha vida está nessa miséria? E a Bíblia diz que eles vamos pedir um avivamento, e eles dobravam os joelhos e começavam a orar a Deus e suplicar por um avivamento. E quando eles começavam a orar, e as orações começavam a chegar como um cheiro suave na vida de Deus, Deus olhava: se está pedindo avivamento, eu vou mandar. Se está pedindo, eu vou mandar. Se você pedir um avivamento para a tua vida, tu vai ser levantado como profeta na terra. Pode ser até uma criança, pode ser até um ancião de 80 ou 90 anos. Deus usa quem Ele quer, na hora que quer e do jeito que quer. Quem acredita, levanta a mão e dá glória. Quando a Bíblia fala de oração, fala de algo de muita intimidade. Porque orar é conversar com Deus. E é interessante que a Bíblia diz que a oração é um diálogo e não um monólogo. Porque está escrito no livro dos profetas: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Ou seja, a Bíblia não está dizendo, evangelista Francisco, clame a mim e você vai ficar falando sozinho. Não. A Bíblia diz: se você clamar a mim, eu te responderei, eu te anunciarei, eu conversarei contigo. Uma característica importante de quem ora é que ele não fica falando sozinho. Porque se eu começar a falar com o evangelista Francisco, que ele não me der atenção, eu sou mal educado. Deus não é mal educado. Se você falar com ele, ele vai te responder. Ele vai começar a falar ao teu ouvido e tu vai dizer: sim, Senhor, eu estou ouvindo a sua voz. Não há nada que peça Deus falar com o homem. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se você quer intimidade com Deus, a intimidade começa por uma vida de oração na sua presença. Para entrar na intimidade com Deus precisa de oração. Segundo lugar, é preciso santidade. Diga bem alto: santidade. A Bíblia vai dizer no versículo 20 do capítulo 33 de Êxodo: e disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Quando Moisés pede a Deus para ver a sua intimidade, a sua glória e a sua face, Deus diz para ele: você não pode fazer isso. Você não pode ver a minha face, porque se você ver a minha face, você morrerá. O que a Bíblia está falando aqui? Está falando sobre santidade.
Porque no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, a Bíblia vai dizer: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aqui o que é que Moisés está querendo fazer? Ver o Senhor. Então, para ver a face de Deus, tem que ter santificação. Se tu ficar na presença de Deus, nessa vida mulambenta, mal acabada, flertando com o pecado, cobiçando as mulheradas da vida, falando palavrão, se esparramando no Facebook sujo, eu quero dizer para você: não verás a glória de Deus. É preciso santidade para ver a face de Deus. E Deus está dizendo para Moisés: você não pode ver a minha face. Mas por que ele não podia ver as faces de Deus? Se nós podemos dizer que Moisés era o suprassumo de justiça que havia na terra no seu tempo, o melhor de Deus que havia no mundo naquela época era Moisés, e mesmo assim ele não podia ver a face de Deus. E Deus falou para ele que se ele visse a face de Deus, ele morreria. Qual é a razão? Por que ele morreria? A única explicação é por causa do pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. E mesmo Moisés sendo um homem santo, mas era pecador. A partir do momento que recebemos a herança, o legado de Adão, a inclinação para o pecado, não podemos viver sem pensar o mal, não podemos viver sem desejar o mal. Ainda que as concupiscências possam ser freadas pelo nosso arbítrio, através do Espírito Santo que habita no nosso espírito. E é por isso que o crente é santo. Ele não é santo porque não tenha desejos ou porque não tenha pensamentos errados, mas ele é santo porque os reprime, ele é santo porque os renuncia, ele é santo porque opta por fazer o que é bom e reto, porque ele quer entrar no céu. Quando vocês estão entendendo isso, diga amém. Muitas pessoas ficam preocupadas porque tem muitas tentações e acham que estão pecando, mas a Bíblia diz que até Jesus teve a tentação. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas nunca cometeu pecado. Você pode ser tentado para todas as coisas, mas não precisa cair na tentação, não precisa cair no pecado. Você só vai cair se você quiser. Porque o homem não pode ver a Deus face a face por causa do pecado. E se você tem uma vida então a qual a santificação não é a sua prioridade, fala o que quer, faz o que quer, pensa o que quer, não tem o temor de Deus no coração, jamais você poderá ter intimidade. Porque a Bíblia diz: sede santo como eu sou santo. Se você não quer se separar da roda dos escarnecedores, se tudo que é filme que o diabo bota na televisão você vê e não tem nenhum encargo de consciência, ainda que o Espírito Santo esteja ali buzinando no seu espírito dizendo: não vê isso, isso aí não é do meu agrado, você ignora e fica comendo a mesa suja do diabo. Eu não estou dizendo que é pecado ver televisão, mas você tem que saber separar. Se você quer intimidade com Deus, você vai ter que pagar o preço. Aleluia. Sem santidade ninguém pode ter intimidade com Deus. Ele vai dizer para Moisés, no versículo 20: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ele está dizendo o quê? Que para ver a face de Deus tem que morrer. Porque se ver a face de Deus morre, então a morte me habilita a ver a sua face. O que significa isso, pastor? Isso é a teologia da morte que está ensinada na Bíblia. Significa que para ser santo eu tenho que morrer para muitas coisas. Eu tenho que morrer para os meus desejos, eu tenho que morrer para o mundo, eu tenho que morrer para as concupiscências, eu tenho que morrer para o Facebook sujo, imundo, eu tenho que morrer para as roupas sensuais, saia curta, peito de fora. Eu tenho que morrer. Ah, mas pastor, meu corpo é tão bonitinho, quando eu passo todo mundo fica olhando. Você precisa morrer, porque isso aí é da sua carne, é um desejo da tua concupiscência. A Bíblia diz que a mulher tem que vestir roupa decente. Ah, pastor, mas eu não consigo me libertar disso. Então não verás a glória de Deus. E até para entrar no céu vai ficar difícil, porque a Bíblia diz que quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A Bíblia está dizendo: se para ver a minha face tem que morrer, e é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia vai dizer, Jesus ensinou: se o grão de trigo
caindo na terra, ficar vivo não dá fruto, mas se ele morrer, dá muito fruto. Significa que se você pegar uma semente de feijão e jogar na terra, ela só vai brotar se ela morrer. Então é a morte que nos faz produzir para Deus, é a morte que nos faz dar fruto para Deus. Reba, canta, lava. Há um peixe chamado salmão, que ele está nas águas profundas, e quando chega a hora de procriar, ele enfrenta o rio acima, o riacho acima, num fenômeno chamado de piracema. E ele enfrenta as maiores dificuldades, passa pelos ursos, passa pelas rochas. E aqueles que conseguem chegar lá em cima, chegam a quê? Para desovar e morrer. Mas a morte do salmão produz muitas outras vidas. Por que é que nós vemos obreiro na igreja que não produz vidas? Porque nós vemos diáconos, evangelistas, embaixadores na igreja que não produz nada, jovens estéreis, porque não querem morrer para a sua vaidade, porque não querem morrer para o mundo. E Deus está dizendo: quer ver a minha face, Moisés? Mas se ver a minha face, vai morrer, vai ter que morrer. Está disposto a morrer? Eu tenho que me adiantar, porque eu não posso deixar de chegar no ponto que eu tenho que chegar. Aleluia, mas eu tenho que falar para você aquilo que a Bíblia fala sobre a teologia da morte, que muitos ainda não entenderam. Em Gálatas capítulo 5, versículo 24: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Esses desejos da sua carne não são para ser atendidos, esses desejos da sua carne não são para ser satisfeitos, são para ser crucificados na presença de Deus. Gálatas capítulo 2 e versículo 20, a Bíblia vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Glórias a Deus. Você sabe o que é isso? Agora eu não vivo mais. Por quê? Porque eu morri. E quem é que vive em mim? Cristo. A teologia da morte. A Bíblia vai falar no livro de Romanos capítulo 8, no versículo 13, segura o ponteiro, Jesus: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ou seja, Deus está dizendo: você é salvo, mas continua tendo desejos carnais, materialistas, egoístas, arrogantes. Se você satisfazer esses desejos, você vai morrer. Então, morte por morte, você vai ter que morrer de qualquer jeito. O crente passa a vida toda fugindo da morte, mas a Bíblia está dizendo: existem dois caminhos para você: ou morte ou morte. Ou você morre para a santidade e se entrega à carne, ou você morre, aleluia, para o mundo e se entrega à santidade. Ficou fácil ou difícil para você dar glória a Deus agora? Porque a Bíblia está dizendo que se você mortificar as obras da carne, viverá. Mas viverá para quê? Para estar na presença da intimidade, da glória, da unção e do poder de Deus. Quero estar na intimidade. O homem que viu as costas de Deus. O que é preciso? Oração. Segundo, santidade. Terceiro, palavra de Deus. E eu me aproximo de onde eu quero chegar. A Bíblia vai dizer no versículo 21 de Êxodo 33: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a rocha. A palavra penha significa rocha. Deus diz para Moisés: você quer entrar na minha intimidade? Você quer me ver a minha face? Eu vou te colocar sobre a rocha. Vou te colocar onde? Fala bem alto: sobre a rocha. Sobre a rocha. Sobre a rocha. E o que vem a ser essa rocha, pastor? Primariamente, essa rocha é a palavra de Deus. Então você precisa de oração, santidade e palavra. Se você não entrar na palavra, você não pode estar na intimidade. No princípio era a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus.
Quando você come a palavra, você está comendo Deus para dentro da tua alma. Tem crente que está cheio de ódio, de arrogância, de rancor, de um montão de mazelas. Por quê? Porque não tem palavra. Porque se entrar água limpa, a sujeira tem que sair. Alguém disse: ou essa palavra me tira do pecado, ou o pecado me tira dela. Agora junto não pode ficar. A palavra tem que produzir o efeito na sua vida, na sua história. Por que essa rocha é a palavra de Deus? Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 24: a quem compararei o homem prudente? É aquele que colocou a sua casa sobre a rocha. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que colocou a sua casa sobre a rocha. Vieram ventos e tempestades, mas a casa ficou de pé. Por quê? Porque estava sobre a rocha. A rocha é a palavra. Você quer ter intimidade com Deus, mas você deixa a tua Bíblia pegando poeira. É televisão todo dia, é novela todo dia, é Facebook toda hora, mas a Bíblia está jogada de lado. Você já reparou a dificuldade que você tem para vir para a escola dominical? É por isso que nós vemos a superficialidade na igreja. Crentes superficiais, profetas superficiais, pregadores superficiais. Porque você tem que estar encharcado da palavra para você ter intimidade com Deus. Quarto lugar, para você adentrar a intimidade de Deus. Aqui que agora a coisa vai apertar. E aqui eu chego em uma revelação. Preste atenção, porque só quem estiver no Espírito vai entender. O livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? A liberdade de tomar decisões. Quando Deus diz na sua palavra que Ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, Ele está dizendo que um desses aspectos é que Deus toma decisões e o homem tem liberdade de tomar as suas próprias decisões. Então nós temos dois livres arbítrios, de Deus e do homem. Primeiro lugar, do homem. O que significa que para ter intimidade depende do meu livre-arbítrio. Como já falamos aqui, se você não quiser a intimidade com Deus, você não pode ter. Para ter intimidade com Deus, você tem que desejar adentrar a sua intimidade. Você tem que desejar sair da superficialidade de uma vida espiritual morna, morta. Uma vida espiritual em que você tem prazer em tantas coisas do mundo, mas não tem prazer nas coisas de Deus. Mas se você mesmo não decidir e dar o primeiro passo para aprofundar a sua vida espiritual, você está apenas nadando na superfície das águas. E Deus está dizendo: tem tanta coisa lá na profundidade que você nunca viu, e eu quero te mostrar, mas você não quer sair daí. Tem que desejar, tem que decidir. Deus trabalha no livre-arbítrio humano, porque Ele não fez robôs e nem máquinas. Ele tem prazer no desejo do teu coração. É o livre-arbítrio. Onde está isso aqui, pastor? Livre-arbítrio do homem, quando ele diz na sua palavra, no versículo 21, disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. Olha bem, te porás sobre a rocha. Ele diz o que? Eu vou te colocar sobre a rocha? Não, ele diz: você se colocará sobre a rocha. A Bíblia está na tua mão. Você não lê porque não quer. E Deus está dizendo: na hora que você quiser começar uma maratona de ler um capítulo por dia e não descansar até ler toda a minha palavra, você não pode ter intimidade comigo. A Bíblia diz que nós devemos ler a sua palavra todos os dias. A palavra por, colocar, do original hebraico é natsab, significa posicionar, estar em pé, aproximar-se, avançar, permanecer firme. Ele está dizendo: você quer ver minha face, Moisés? Você verá minha face, mas para isso tem que se posicionar, tem que se colocar no lugar certo, tem que se levantar, tem que ficar de pé. Ele disse para Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé, e aí eu falarei contigo.
Não adianta você ficar aí caído, prostrado, reclamando, murmurando, que ninguém vai na tua casa te dar chupetinha nem mamadeira, reclamando da vida. Deus está dizendo que a profundidade se coloca de pé, se posiciona, tome uma posição de profeta na minha presença. Ficou fácil ou difícil aí para você dar glória? Ele está dizendo para você: quer ser igual a todo mundo? Quer colocar sainha curta igual a todo mundo bota? Lá na tua escola os jovens estão todos se prostituindo. Você quer se prostituir também? Nunca verás a minha glória. Nunca verá. Agora, se você se colocar na tua posição, se você se colocar sobre a rocha, aí a coisa vai mudar. O diabo vai ter que cair por terra e o nome de Deus será glorificado. Existe o livre-arbítrio de Deus, do homem, e o livre-arbítrio de Deus. Sim, porque não adianta só o homem querer. Se fosse só o desejo do homem, de querer chegar até a intimidade de Deus por si mesmo, o homem seria Deus. É preciso que Deus também ajude, consinta. O que isso significa, pastor? Que eu não chego na intimidade com Deus apenas pelos meus méritos, pela minha retórica, pela minha faculdade, pela minha beleza, pelos meus olhos azuis. Não. Se Deus não me pegar e me levar até onde Ele quer, eu nunca vou chegar. Sabe o que significa? Que eu dependo de Deus. Diga para quem está do seu lado: você depende de Deus. Fala para ele: você só pode chegar onde Deus quiser. Sim, Jesus, eu estava vendo uma pregação de Bill Johnson, um pastor dos Estados Unidos. Ele estava falando algo interessante que ele falou, me chamou a atenção. Ele disse assim para a igreja: Deus mandou que nós curássemos os enfermos. Ele não falou que Ele ia curar, não. Ele falou para nós assim: vai lá e cura você. Você vai lá e cura ele. Interessante, Ele disse: curai os enfermos. Mas mesmo assim não somos nós que curamos, porque Ele disse que sem mim nada podereis fazer. Então é um trabalho em conjunto. Ao mesmo tempo que eu tenho que usar o meu arbítrio para adentrar na intimidade com Deus, eu também preciso que Ele me conduza, e que Ele queira, e que Ele aprove. Sem a ajuda dEle eu não posso chegar a lugar nenhum. Quando Ele diz aqui no versículo 21, ali te porás, eis aqui um lugar junto a mim. Essa palavra junto significa, hebraico, et, junto, perto, com o auxílio de. Somente com o auxílio de Deus é que nós vamos chegar perto dEle. Ele vai nos moldando, Ele vai nos orientando. Vai assim, larga isso, larga aquilo, vem para aqui, vai para lá. É uma obra do homem e é uma obra de Deus. Se fosse só do homem, não precisava de Deus, nós seríamos deuses. Se fosse só uma obra de Deus, a gente ia ficar deitado em berço esplêndido, esperando ao dia que Deus quiser Ele faz. Não, é uma obra do homem e é uma obra de Deus. Quantos estão entendendo isso? Porque Ele vai dizer também no versículo 22, e acontecerá que quando a minha glória passar. A palavra acontecer é do verbo hebraico raiá. Esse verbo hebraico raiá, acontecer, ele está embutido no nome de Deus, que é o tetragrama Yahvé. E esse verbo significa ser, existir, trazer à existência, a experiência. Nós estamos falando de qual experiência? De adentrarmos a intimidade de Deus. Quem faz vir à existência essa experiência é Deus. Não pode ser simulada. Eu não posso simular. Como uma vez aqui nós chamamos irmãos para quem queria ser batizado com o Espírito Santo, e tinha uma obreira da parte do diabo que foi no ouvido de uma pessoa e falou: fala essa língua aqui, repete essa língua que eu estou falando. Não, isso é simulação. Isso é simulação.
Nós não podemos simular, Ele que tem que fazer acontecer a experiência. A experiência é real, mas ela tem que ser verdadeira. Ela tem que ser da parte de Deus. É Ele que faz acontecer. Ele está dizendo, e acontecerá. Raiá, trará à existência a experiência de você adentrar a minha intimidade. E aqui que eu chego aonde eu queria chegar. Nessa questão do livre-arbítrio do homem e de Deus. O livre-arbítrio do homem e de Deus, quando você une o livre-arbítrio de Deus e o do homem, há uma explosão. Uma explosão. O problema é quando a tua vontade não combina com a vontade de Deus. Aí fica entrando em curto-circuito. E a coisa não dá certo. Não dá certo o casamento, não dá certo a finança, não dá certo espiritual. A coisa fica travada. Mas quando o livre-arbítrio do homem adentra o livre-arbítrio de Deus, aí, meu irmão, a coisa encaixa. E qual é a consequência disso? Deus conduzirá o homem para o auge da intimidade com Ele mesmo. Preste atenção. Muitos não vieram, vão perder essa revelação. Vão perder. Porque o caminho, evangelista Hilda, para a intimidade com Deus é um processo. Diga assim, é um processo. Fala bem alto, é um processo. É um processo. Ninguém entra na intimidade com Deus da noite para o dia. Você vai dar um passo de cada vez. Eu não sou o mesmo crente hoje que eu era 10 anos atrás. 10 anos atrás eu não era o mesmo crente que era há 20 anos atrás. É um processo. Mas é um processo de uma caminhada que tem que começar. E tem gente que não quer começar. Tendo decorrido o tempo de ser mestres, ainda sois crianças necessitando de leite dos primeiros rudimentos da fé. Aí não dá. Continua sendo brinquedo na mão de Satanás. É preciso começar essa caminhada. Então nós vemos e vamos perceber que é um processo. E essa revelação eu nunca tinha visto. Quase 30 anos no Evangelho, eu nunca tinha percebido o que Deus estava falando aqui nessa palavra. Porque Deus vai dizer assim, quando Moisés diz, dobre a sua atenção, quando Moisés diz para Deus, eu quero ver a tua face. Deus diz para ele, presta atenção Moisés, ninguém pode ver a minha face e viver, tem que morrer para ver. Mas aí uma coisa, eu vou fazer uma coisa contigo. Eu vou te mostrar um vislumbre da minha glória, da minha pessoa, da minha presença. E ele diz a Moisés, ali te porás sobre a rocha. Então o primeiro estágio é você se colocar sobre a rocha. O que significa se colocar sobre a rocha? Embaixador Edson, significa o estágio da salvação. Você é salvo. Você está na videira. O Espírito Santo habita dentro de você. Você tem comunhão com Deus. Mas a sua vida espiritual ainda não desenvolveu. Você ainda é carnal. Ainda comete muitas criancices, infantilidades. Então você não pode se contentar só com a salvação. Você tem que progredir. A Bíblia diz que aquele que é santo santifique-se mais. A Bíblia diz que nós temos que progredir na fé. Então se você parar somente em cima da rocha, se você ficar apenas sobre a rocha, você não verá a intimidade de Deus, você não verá a glória de Deus, você não verá a magnificência de Deus. Então o que é que Deus diz? Ele diz, se coloque sobre a rocha. É o primeiro estágio. Mas não para aí. Aí ele vai dizer, e acontecerá, versículo 22, que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da rocha. Uma coisa é você estar sobre a rocha, e outra coisa é você estar na fenda da rocha. Você
Você está sobre a rocha. Parabéns, eu bato palma para você. Você saiu do mundo, você saiu da prostituição, você está na salvação de Deus. Mas isso não é tudo. Deus está dizendo, isso é só o primeiro estágio. Agora você tem que ir para a fenda da rocha. Ficou fácil ou difícil para dar glória a Deus? Já tem gente que começou a entender o que é a fenda da rocha. Essa vida espiritual que você está vivendo não é tudo. Deus tem algo mais para a sua vida. Ele tem algo mais nessa experiência tua com Deus. Aleluia, sai de cima da rocha e vai para a fenda da rocha. Porque, pastor, o que é essa fenda da rocha? Essa fenda é um lugar ainda mais aprofundado na rocha. Halast, Riklast, Eniplust. Essa rocha, imagine como uma grande pedra. Você está em cima da rocha, mas a Bíblia está dizendo que tem um buraco nessa rocha. E esse buraco faz o que, diácono David? É um buraco que faz adentrar a rocha. Não é possível que você não vai entender. Não é possível. É hoje, diabo, que você vai sair. É hoje. Ramanta lava saragama nug merevai. Reminai a merefácia. Pastor, eu estou sobre a rocha. E daí, meu filho? Você vai me dizer alguma coisa?